Cardeal Farrell, que aliás vai ficar agora no lugar de Papa Francisco enquanto há a organização para o próximo conclave que deve definir quem será o novo Papa. Ainda nessa edição do 3 em 1 nós vamos contar para vocês quem são os possíveis candidatos e de que maneira que eles se comportaram e se comportam ao longo dos anos em suas visões, sejam visões ideológicas, sejam visões para a Igreja Católica, se são mais conservadores, se são mais progressistas e de que maneira que eles devem ou não garantir o legado deixado pelo Papa Francisco. Acácio Miranda, durante essa última fala de Papa Francisco, a gente percebeu uma voz muito fragilizada e já era de se esperar depois das longas internações que ele teve nas últimas semanas. Acabou morrendo por conta de um AVC e de uma insuficiência cardiorrespiratória que era irreversível, segundo o Vaticano. Mas na última mensagem ele fala muito de um tema que ele adotou bastante ao longo de seu pontificado, que foi a questão dos imigrantes e dos conflitos no Oriente Médio. De que maneira que você enxerga o legado deixado nesse sentido pelo Papa Francisco? Evandro, a gente precisa olhar para a origem do Papa Francisco. Ele foi o primeiro pontífice jesuíta. Exato. E a ordem dos jesuítas é uma ordem da igreja que tem este trabalho com um viés mais social. E ele, a gente precisa lembrar, logo que ele foi alçado ao papado, a primeira visita que ele fez, o primeiro ato oficial, ele visitou um local onde estavam diversos imigrantes que haviam sofrido um acidente. Então, durante esses 12 anos, ele cumpriu o papel ao qual se prontificou, o papel que ele, desde o começo da sua carreira, guardadas alguns imbrólios que a gente tem aí no meio, ele se prontificou a cumprir. Ô Gustavo Segré, a gente sabe que a Igreja Católica, muitas vezes, como um todo, tem dificuldades de acessar alguns temas. Então, eles ficam para algumas regiões ou até mesmo para alguns vieses mais voltados dentro da Igreja Católica, mas não como uma visão que vem de cima para baixo, a exemplo do que aconteceu com o Papa Francisco. De que maneira que esse tema da imigração, no seu ponto de vista, ele continuaria a ser relevante dentro da Igreja Católica pelo próximo Papa? É um tema que preocupa, primeiro, pelo lado social, Exato. Humanitário. Tem muita gente que está padecendo, aquelas pessoas que saíram, por exemplo, da Guerra Civil de Síria, pessoas que ele mencionava, o Papa mencionava, e era uma das contrariedades que ele tinha com o governo Trump, por exemplo, em função dos imigrantes que queriam entrar e o Trump se colocava na primeira época do seu primeiro governo com aquele muro do México, que foi muito criticado pelo Papa na época também. As religiões como um todo estão bastante envolvidas também no resgate, no acolhimento dessas pessoas em vários países. Né? E é normal, mas tem outra questão que é política, do ponto de vista da religião, que é o crescimento dos muçulmanos na Europa. Sim. E com certeza isso impactado pela migração, e era um assunto que também preocupava o Papa. Felipe Monteiro, a Igreja Católica também vinha enfrentando uma certa evasão, pessoas que deixaram de frequentar, muita gente que via as suas famílias completamente criadas dentro da Igreja Católica e de repente começam a se afastar. O Papa Francisco tentou trazer também muito dos jovens a partir de um discurso muitas vezes mais bem-humorado ou que conversasse com essas pautas pelas quais os jovens se interessam mais. De que maneira que isso também acaba sendo um legado que poderia permanecer para aquele que assumir agora esse lugar? Não, certamente, é um Papa muito carismático, é um Papa popular, é um Papa que gostava de usar metáforas para se referir a assuntos bíblicos, assuntos sagrados. Então, um Papa que tinha uma relação de horizontalidade com os fiéis e com a população em geral. E foi um Papa também que, pela primeira vez, abriu a Igreja para temas e questões relacionadas a assuntos econômicos, políticos, sociais, não é? Um Papa que falava que a Igreja tinha que ser mais pobre e tinha que servir aos pobres, não é? Falou que a Igreja tinha que olhar para as questões das minorias. Então, um Papa que realmente, de fato, né, dialogava com essa população mais jovem, até a trazer o tema também da transição energética, né? Exato. É um tema que as gerações mais novas estão colocando como bandeira de luta política e de vida, né? Então, quando ele coloca a transição energética como uma questão, né, do seu papado, ele também tem aderência dessa população mais jovem. José Maria Trindade, no teu ponto de vista, qual é a marca que esse Papa deixa para futuras discussões? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Ótima tarde para você. É a de renovação. Muito boa tarde, Cine. Boa tarde a todos. Hoje é um dia especialmente muito triste, né? Muito triste para a Igreja Católica e para o mundo. Trata-se de um grande líder religioso. A gente tem acompanhado os conclaves, né? Eu acompanhei os últimos conclaves
e pude perceber que o Espírito Santo atua mesmo, porque ninguém poderia imaginar que um Papa igual o Francisco poderia reunir ali vários setores da Igreja Católica e acabasse produzindo um entendimento muito grande. Sei que ele assustou imediatamente alguns setores da Igreja Católica, depois de Bento, né, depois de Ratzinger, que veio de uma área muito conservadora, ele sim deu uma atenção maior a setores da Igreja Católica que não estavam sendo exatamente atendidos pela cúpula, e isso mudou muito. Então, na verdade, o que ele quer é atualização. O que ele quer, ele continua querendo, porque os papas não morrem, eles deixam legados, deixam entendimentos e deixam recados muito fortes para dentro da própria igreja, né? O que ele quer é isso. Primeiro foi a entrevista acolhendo os homossexuais. A frase ecoou até hoje: se eles, os homossexuais, querem a igreja, não sou eu, disse o Santo Padre, né, que vou negá-los o direito de ter a igreja, ou seja, o acolhimento. E, por outro lado, também, ele cortou na própria carne, ao proibir os padres e bispos de esconderem escândalos, todos os escândalos sexuais e também econômicos. Não nos esqueçamos desse lado econômico. Olha, assim, o Papa, ele tem uma missão muito difícil, muito árdua. Primeiro, tem que ser carismático, reunir o rebanho, mas tem que administrar uma máquina muito pesada, uma máquina muito difícil, cheia de líderes, e ele fez isso muito bem. Ele deu poderes aos bispos. A Igreja Católica, ela é dividida em, digamos assim, setores, e todos são muito importantes. O pároco é o mais importante numa comunidade, numa pequena cidade e num bairro, assim como o bispo na sua região, no seu estado, assim por diante, até chegar no Vaticano. E a característica dele foi de dar voz, dar luz a todos, e eu soube aqui por bispos que ele ligava para alguns, ele pessoalmente. Não é conversa não, porque existe aquela história. Já que ele não está aí para desmentir, muita gente diz, olha, ele me ligou e falou isso, isso, isso. Não, na verdade, ele ligava e parecia muito antenado e sabendo o que estava acontecendo em cada uma das províncias.